E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aqui para mais um dia de operações, um dia de estudos. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Cadu, eu não sei onde o gráfico pode corrigir, eu não sei onde o gráfico pode reverter, eu preciso de um gatilho de reversão para eu entender como é que eu faço uma reversão ou dou continuidade a um trade. Gente, se você pegar todos os vídeos que eu tenho aqui explicando a respeito do trading, todos, entradas, saídas, tendência, não tendência, reversão, continuidade, não tem como você não aprender. Não tem como, não tem segredo. É isso que eu mostro aqui para vocês no YouTube. Eu quero ver se tem alguma pessoa que passa o que eu passo aqui no YouTube. Não tem, não tem. Vocês podem procurar aí. O pessoal te cobra horrores para fazer isso. Agora, quando a pessoa não consegue, ela não é um autodidata. Porque tem pessoas que são autodidatas. Enquanto eu estava falando aqui para vocês, surgiu uma oportunidade e é até bom que surgiu. Deixa ela aqui, que eu vou explicar alguma coisa para vocês sobre isso. Tem as pessoas que são autodidatas. Elas conseguem, por si só, através daquilo que sua mente consegue construir de positividade em cima daquilo que ela estuda, adquirir conhecimento e transformar o conhecimento em sabedoria e a sabedoria em resultados. Então, o que a gente tem que procurar fazer? A gente adquire conhecimento. A gente, com o conhecimento, adquire a sabedoria e a gente transforma isso em resultado. Então, não adianta você ter... Você não consegue sair do conhecimento e já ter resultado. Não consegue. Tem um patamar a ser cumprido. Primeiro você sai do conhecimento, aí você adquire a sabedoria, e da sabedoria você chega no resultado. Não sou eu que digo isso. É o ciclo da vida. É o que eu aprendi durante a vida e é o que, por exemplo, a Bíblia nos ensina. Tá? É que às vezes eu não gosto de falar em assuntos aqui que fogem à questão do mercado. Mas é isso, cara. É isso. Você só chega no resultado se você tiver conhecimento, o conhecimento ser transformado em sabedoria e aí você consegue ter resultados. Então tem muita gente que fala assim: Cadu, eu fiz uma enquete, por exemplo, lá no Instagram, no Telegram, muito legal, inclusive hoje já passei várias entradas para eles. Entradas assim, né? Mostrei o gráfico, fiz as marcações e mostrei em uma janela dessa de espaço quantas oportunidades teve. Então o que acontece? Juntando a leitura gráfica, o que você precisa saber? Tem gente que fala assim: eu não sei os momentos de reversão. Poxa, eu vou fazer uma aula aqui que se ninguém te contou, eu vou te contar. O que é um momento de reversão? Toda abertura e fechamento de candle é um momento de reversão. Sabia disso? Porque todo candle tem sua abertura e seu fechamento. Quando ele fecha ou quando ele abre, é um momento de reversão. Ainda mais quando ele faz o quê? Uma conversão de movimento de alta e baixa. É um momento de conversão e é uma reversão por quê? Aqui formou um topo e aqui formou um fundo. Isso de vela a vela. Então isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Tanto é que você sai do seu gráfico de 1 minuto, por exemplo, e vai lá para o gráfico de 15 minutos e procura o que no gráfico? Um topo e um fundo para fazer marcação lá, né? Por exemplo, vamos supor que é 15 minutos. Então você marca lá o topo e marca aqui o fundo. Por quê? Porque houve aqui uma negociação, houve uma conversão na negociação, houve uma briga de preço. Então, desde um gráfico de 5 segundos até 1 hora, a abertura e o fechamento e a briga de preço de um candle já significa que ali é um topo e um fundo. Houve um topo e um fundo. Houve uma briga de preço ali. Então, ali são locais que podem haver continuação ou mudança da tendência.
Nem, por exemplo, aqui. Eu estou subindo com preço. Não, primeiro, onde eu marcaria aqui meu fundo e meu topo? Olha aqui. Aqui está o fundo. Ótimo, marcação. Fundo em V, melhor ainda. Por que fundo em V? Por que nós vamos em times maiores? Porque lá em times maiores, o fundo ou topo, ele faz uma marcação com fluxo, com muito dinheiro. Todo o topo e o fundo que é marcado com muito fluxo, ou seja, teve muito dinheiro naquela conversão, naquela briga, ele se torna um ponto mais forte ainda. Então onde são os pontos mais fortes? A partir do momento, se eu entrei na negociação aqui, a partir desse momento, o topo e o fundo que estiver mais longe dessa negociação é o topo e o fundo mais forte. Mas por que isso? Porque o fluxo do dinheiro que aquela região de briga teve que segurar e teve que reverter é muito maior. Ou seja, esse topo que está aqui em cima aqui, ele é muito mais forte que esse topo aqui. Ele é muito mais forte que esse topo aqui. Por quê? Porque olha a quantidade de preço, olha a quantidade de dinheiro que vai ser negociado, e quando o preço chegar aqui, ele vai suportar novamente. Ou ele vai resistir, né, no caso da resistência. Olha a quantidade, olha a quantidade. Então aqui vai se tornar uma resistência. E aqui é o que? Um suporte. Então, quando esse preço estiver aqui e ele chegar até aqui em cima, olha a quantidade de fluxo, ou seja, de grana que ele vai resistir. Então, é óbvio que esse topo, que essa resistência é muito mais forte que essa onde o preço está localizado agora. Mesmo porque no agora ele pode romper ou não quando nós vamos negociar. Cadu, tudo bem, mas por que você entrou ali agora? Aí é que tá. O gráfico nos dá oportunidades. O gráfico nos mostra regiões de conflito. O gráfico me mostra oportunidade de reversões ou continuidade do mercado. Então, qualquer topo e fundo, qualquer resistência e suporte anterior ao preço, ou seja, o que acontece daqui para trás, para o seu lado esquerdo do gráfico, te demonstra uma oportunidade. Cadu, então você quer dizer que aqui é uma oportunidade, aqui é uma oportunidade, aqui. Isso, tudo isso aí é oportunidade. Por isso, às vezes, você entra em alguns gráficos e sai perdendo, sai entrando e sai perdendo e sai dando loss em tudo, porque você entra em todas as oportunidades. Você vai entrando em todas as oportunidades. Por isso que eu sempre falo para vocês assim, gente, presta atenção quando um gráfico te demonstra um canal, tenta analisar um canal que tenha 100%, porque ele faz um movimento completo da onda, e quando ele estiver aqui no 50%, ele pode te dar também oportunidades, porque é onde ele vai tomar a decisão se ele vai continuar a tendência, se ele vai quebrar a tendência ou não. Eu sempre falo isso para vocês. Então, quando eu cheguei aqui, vi esse fundo, vi esse topo lá atrás. Eu nem preciso olhar o que está aqui, não preciso. Olha só, eu vi uma região aqui de 100%. O gráfico está chegando exatamente no meio. E o que eu vejo aqui? Eu vejo um fundo e eu vejo aqui o que? Um topo nessa região. Olha o desenho aqui, ó, da onda. Consegue entender a onda? Olha a onda vindo. A onda veio vindo lá de cima. Ela veio vindo lá de cima. Vamos fazer um amarelinho para você não perder o fio da meada. A onda veio vindo lá de cima, ó, fazendo topos e fundos, 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 topos e fundos. Opa! Tocou no suporte aqui, que com certeza tem algo lá atrás. Começou a reverter. Olha o fluxo. Chegou aqui, já demonstrou uma fraqueza. E eu fiquei de olho na região aqui. Por que nessa região aqui? Novamente. Por que essa região? Porque eu vejo um fundo aqui, ó, em V. Lembra que eu falei com fluxo? E um outro topo aqui, não tão em V, mas é um topo. E o que eu vejo aqui nessa região? Então, eu vejo aqui a tão famosa que eu falo para vocês, bipolaridade. É a região da bipolaridade.
onde foi suporte, se transformou em uma resistência. Resistência. Então, esse é o X da questão. Onde há bipolaridade, a chance do gráfico fazer uma correção naquela região é maior ainda. É maior ainda. E aí, eu vendo o gráfico, o que eu vejo no gráfico aqui? O gráfico chega até a região, o fluxo de compra perde força, ele vem e já deixa aqui o quê? Um spinning top, quase um doji de queda. O que eu faço? Opa, depois de todo esse movimento de alta aqui, ele vai ter que fazer um mínimo de uma correção para poder romper esse topo. Né? Se a gente imagina assim um gráfico, ele vai ter que chegar aqui, fazer o mínimo de uma correção para continuar subindo. E foi o que eu fiz. Eu peguei e entrei nessa correção, como a gente precisa de um pip só para ter uma vitória. Ó, tanto é o que o gráfico está fazendo. Ele fez um movimento para romper, como eu falei. Ele veio, tocou na bipolaridade e ainda fez uma consolidação para depois subir. Olha aqui a bipolaridade aqui, ó. Então, quais seriam as oportunidades de eu entrar nesse gráfico? Aqui há uma bipolaridade, aqui há uma bipolaridade, aqui há uma bipolaridade, aqui há uma bipolaridade e aqui eu não sei lá para trás. Mas olha só isso aqui. 1, 2, 3, 4 oportunidades. E se você prestar atenção, olha aqui. Aqui ele rompeu, aqui ele rompeu, aqui ele rompeu. E aqui, nessa de cima aqui, ó, ele está suportando. Olha aqui. Aqui ele está suportando a bipolaridade. Então lá em cima, bem longe, ele fez o quê? Aqui ele respeitou. Mas por quê? Ele fez todo um movimento e quando ele chegou aqui ele se cansou. Ele entrou em exaustão do fluxo, então ele precisa fazer mais uma correção para talvez subir, para pegar o topo lá em cima. Talvez. Então, vocês viram o quanto de oportunidade tem? Então, quando ele chegou nessa bipolaridade aqui, ou seja, é um fundo que se tornou um suporte e um topo que se tornou uma resistência, começou a mostrar fraqueza, deixou esse candle, a turma fala assim, candle gatilho. Eu falo candle gatilho, mas eu não gosto muito dessa questão de candle gatilho, porque não é uma linha, é uma região. Então, a região demonstrou para mim, através desse candle, que houve uma fraqueza na região e ele pode fazer uma correção. Como a gente precisa de um candle só, então eu entrei nessa correção. Simples assim. Ah, mas todas as vezes que der um candle desse eu vou entrar? Não. Mas olha aqui, ó. Olha aqui. O que aconteceu? Ele chegou num topo anterior. Olha aqui. Mostrou um doji, fraqueza da região e desabou. Olha aqui. Veio nesse fundo aqui, mostrou fraqueza com o doji e o que aconteceu? Subiu. Olha aqui, nesse topo em cima. Aconteceu um doji. O que aconteceu? Reverteu. Mostrou fraqueza na subida e reverteu. Ah, então todas as vezes que apareceu um doji, um spin top, eu vou entrar. Não é isso. Ele está numa região de bipolaridade. Ele está numa região de suporte e resistência. Esse suporte e resistência caminhou longe do preço. Os candles, o fluxo do mercado te mostra que ele pode estar fazendo uma reversão ou uma continuidade, porque às vezes ele pode fazer ali o candle numa alta incrível. O candle pode estar aqui, ó, numa alta incrível, fazendo uma alta gigantesca. Ele vem aqui, deixa, né, um doji, um spinning top, mostrando que está indeciso e ele rasga para cima também. Não tem... Porque tudo depende da região, tudo depende do contexto gráfico. Tudo depende do contexto gráfico. A gente sempre fala, eu sempre falo, o gráfico anda em ondas, rompendo topos quando está em alta. O gráfico anda rompendo fundos quando está em baixa. E o gráfico caminha respeitando topos e fundos quando está lateralizado.
Então, quando ele demonstra falta de força nas lateralizações, é o momento das reversões. Quando ele demonstra que na queda fraqueza nas resistências, é a hora da venda na queda. Quando ele demonstra aqui fraquezas nos suportes, é a hora da compra para a continuidade do movimento. Gente, não tem erro. É isso que eu ensino no treinamento Hunter fechado. É isso que eu ensino. Se você não, mesmo assistindo as aulas do YouTube, não consegue aprender, não consegue ter êxito, e você fala assim, Cadu, eu preciso fazer algumas aulas particulares com você. Não tem problema, a gente faz, é só entrar em contato. O que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar isso também, porque não tem segredo, não tem uma bola de cristal, não tem uma luva de ouro que eu vou apertar no botão aqui e o gráfico vai me respeitar, não. Talvez você não consiga entender o básico para conseguir entender a complexidade do movimento. E a leitura. E outra coisa, quanto mais você vê os vídeos, por exemplo, aqui do meu canal, mais você vai ter tempo de tela. Quanto mais você olha para o gráfico, mais você vai ter tempo de tela. Então, por exemplo, quando você vê esse fluxo subindo aqui, olha aqui, aqui ele já tinha respeitado nesse pequeno topo aqui. Mas é muito fluxo, ele só deu aquela descansada e continuou. Quando ele chegou aqui, olha só, tem esse fundo aqui, tem esse topo aqui, e já mostrou essa fraqueza aqui com espaço para preenchimento de velas de queda aqui, ó, com espaço para ela vir até, por exemplo, esse fundo com esse topo, essa outra bipolaridade, porque o preço vai ficar trabalhando de bipolaridades a bipolaridades. Então, se eu tenho espaço para fazer uma entrada, para jogar o preço para baixo aqui, é claro que vai acontecer uma correção. É claro assim, né? Eu falo como se fosse óbvio, mas é porque vai acontecer uma correção. A probabilidade de acontecer essa correção é muito grande. Então, revejam esse vídeo para você entender sobre a marcação correta ou o gatilho correto de entrada, o momento correto de entrada na operação. Eu não sei nem como é que eu vou pôr o nome desse vídeo aqui. Eu vou colocar no YouTube, vou subir lá para o YouTube agora. Eu não sei regiões de entrada nas operações, regiões de entradas nas negociações. É isso que eu vou colocar, alguma coisa assim. Veja esse vídeo, reveja esse vídeo. Olha aqui, ó. A bipolaridade aqui, essa região, com a fraqueza. Aqui, ele fez o princípio da exaustão. O que é o princípio da exaustão? Tem um vídeo aí explicando, por exemplo, aqui aconteceu a absorção e aqui aconteceu a exaustão. São princípios. Assistam aí, tem vídeo explicando isso certinho. Eu não vou ficar falando aqui, senão vai ficar muito chato, o vídeo muito longo. Mas absorção. Não, é com S, né? Absorção é com S. Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Vou até apagar isso aqui para não sei se está escrito certo ou errado. Tem hora que dá um branco na cabeça, eu estou falando aqui. Então aqui houve absorção do preço e aqui houve exaustão do preço. Procura aí nos meus vídeos, tem o porquê disso para você entender o que acontece no mercado. E eu só sei disso porque eu conheço Forex, aprendi com o Forex. E isso aqui, opções binárias é o resquício do Forex, é o gráfico do Forex. Porém a gente trabalha nas tendências menores, é a mesma coisa. O que o cara lá no Forex fez isso aqui em 1 hora, para fazer toda a dinâmica dele de estudos em 1 hora, nós fizemos aqui em 1 minuto. Ele faz esse estudo em 1 hora, a gente faz em 1 minuto. Essa é a grande diferença quando a gente analisa o que é o Forex e o que é opções binárias. Aí você fala assim, mas opções binárias tem o tempo que expira e tal. Claro, a gente precisa de um movimento só, isso a gente sabe. Mas a questão gráfica, olhando, é essa a diferença. Tá bom? Eu espero que você não tenha mais dúvidas, que você consiga
realizar os trades de forma satisfatória. Deixa seu like aí, deixa uma curtida. Eu vi também que 45% das pessoas, eu estava olhando ontem as métricas aqui do canal do YouTube, eu nunca tinha olhado assim, lido, ontem eu fui ler. 45% das pessoas que visualizam os nossos vídeos não se inscrevem, não curtem. Poxa, não custa nada, se inscreve no canal aí, clica aí, se inscreve, você vai estar nos ajudando, dá uma curtida aí, não está nos ajudando. Comenta, escreve aí, isso aí eu já sabia, que legal, eu não sabia sobre isso, você me ajudou muito. Escreve qualquer coisa aí para incentivar as métricas aqui do YouTube, para eu ver que realmente está tendo uma interação, porque de 100 pessoas, 45 pessoas veem os vídeos, não são inscritos, não curtem, não fazem nada, poxa, eu fico pensando, será que eu estou explicando tão mal assim? Será que não está fazendo valer? Será que eu estou perdendo meu tempo em ensinar as pessoas? Aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Então, por isso que é necessário esse feedback, tá bom? Então te aguardo numa próxima aula, comenta aí embaixo, te aguardo num próximo vídeo. Até mais, fui!